Dirigi por 9 horas para comemorar o noivado do meu irmão, depois de ter dado a ele $10.000 para o anel, e a noiva dele me olhou de cima a baixo e disse: Ah, você veio mesmo? Já temos gente demais sem importância aqui. Eu apenas sorri, virei as costas e fui embora. E naquela noite, reverti a transferência, bloqueei os dois, e postei a captura de tela com a legenda: Em parabéns ao casal feliz, espero que a sensação de direito renda mais do que eu rendi. Meu nome é Aaron. Tenho 31 anos, e até recentemente, diria que era próximo do meu irmão mais novo, Jake. A gente não era do tipo que se fala todo dia, mas crescemos juntos, dividimos beliche, construímos cidades de Lego e até cobrimos um ao outro nas festas do colégio. As coisas desandaram. Quando ele se mudou para outro estado para trabalhar com finanças e conheceu a atual noiva, Courtney, eu fiquei genuinamente feliz por ele. Ainda não a tinha conhecido pessoalmente, mas ele me mandava fotos e falava dela com empolgação nas mensagens. Ela é elegante, ele dizia. Sofisticada. Me faz evoluir, cara. Eu não entendia bem o que isso significava, mas disse a ele que estava orgulhoso quando deu a entender que ia pedir ela em casamento. Cheguei a me oferecer para ajudar com o anel. No começo ele recusou, mas algumas semanas depois me ligou, meio sem jeito, perguntando se eu estava falando sério. Sim, respondi sem hesitar. $10.000. Só não vai ser enganado em um quiosque de shopping. Fiz a transferência no dia seguinte. Sem exigências, sem contrato, só família. Avançando para a semana da festa de noivado. Jake me ligou perguntando se eu iria. Moro a 9 horas de distância, mas disse que claro, não perderia por nada. A família da Courtney vai vir da Califórnia, então vai ser grande, ele disse. Reservei um hotel para 2 noites, limpei o carro e levei uma garrafa de vinho vintage que eu estava guardando desde a faculdade, algo que achei que seria um bom presente de noivado. Até comprei uma camisa nova. Queria estar bem arrumado, especialmente se fosse conhecer os futuros sogros dele. Cheguei ao local do evento numa tarde de sábado, um clube de campo elegante nos arredores da cidade, e estacionei entre SUVs caros e sedãs de luxo. Já me senti um pouco deslocado. No momento em que entrei pelas portas duplas, vi Courtney. Ela estava com 2 outras mulheres, rindo. Jake ainda não tinha me visto, então fui até ela primeiro, sorrindo. Oi. Você deve ser a Courtney. Eu sou o Aaron. Ela olhou para mim. Não sorriu. Não acenou. Apenas me escaneou. Seus olhos foram dos meus sapatos à gola da minha camisa, como se estivesse procurando um motivo para se decepcionar. Então ela se inclinou um pouco, virou a cabeça e, com um tom doce e passivo, disse: Ah, você apareceu mesmo? Pisquei, achando que talvez tivesse entendido errado. Mas então ela virou para uma das mulheres ao lado e murmurou, alto bastante para eu ouvir: Já temos nobodies demais aqui. A mulher ao lado deu uma risadinha, como se fosse uma piada interna. Fiquei parado, atônito. Quis acreditar que tinha interpretado errado o tom ou que talvez fosse uma tentativa estranha de humor seco, mas o desprezo no rosto dela era inconfundível. Ela não me apresentou a ninguém, não chamou Jake, apenas se virou, encerrando a conversa. Foi aí que percebi que não era um mal-entendido. Era um desprezo intencional com um sorriso. E eu não ia ficar ali parado como um cabide decorativo, esperando que alguém reconhecesse que dirigi 600 milhas para ser tratado como um ninguém. Olhei em volta. O salão estava lotado. Garçons passavam com taças de champanhe. Risadas ecoavam pelos cantos polidos do espaço. Lá no fundo, vi Jake conversando com quem parecia ser o pai dela e um homem de blazer cinza. Por um instante, pensei em atravessar o salão, encontrá-lo e contar o que ela disse. Mas então outro pensamento me veio. Se ela age assim antes do casamento, quando tudo deveria ser educado e acolhedor, como vai tratar o resto da família depois? E mais importante, como o Jake não enxerga isso? Saí para fora. O sol já começava a se pôr, lançando um brilho suave sobre o estacionamento. Sentei no carro por 5 minutos, deixando o calor entrar nos bancos, com os dedos ainda segurando a garrafa de vinho que nunca entreguei. Meu celular vibrou com 2 mensagens do Jake: Em onde você está? E a Courtney disse que te viu. Está tudo bem? Não respondi. Em vez disso, abri o aplicativo do banco. A transferência que fiz para o anel. Não fazia tanto tempo, e como tinha enviado pelo Zelle através da minha conta empresarial e a transação tinha sido sinalizada, os fundos ainda não tinham caído totalmente na conta dele, então eu ainda tinha uma pequena janela. Apertei reverter transação. Demorou alguns segundos, e então confirmou. Meu peito ficou estranho. Nem triunfante, nem culpado. Apenas firme. Como se eu estivesse recolocando um tijolo no lugar depois de ele ter se soltado. Fiquei olhando para a tela de confirmação por mais alguns segundos e então bloqueei o número dos 2.
A garrafa de vinho ficou no banco do passageiro e, ao sair do estacionamento, olhei uma última vez pelo retrovisor para o salão iluminado atrás de mim, cheio de pessoas que aparentemente pertenciam àquele lugar. Naquela noite, de volta ao hotel, pedi um hambúrguer, sentei na cama e postei um único print no Instagram. A reversão da transferência. 10 mil dólares, sumiram. Legenda simples, parabéns ao casal feliz. Espero que o sentimento de direito renda mais do que eu rendi. Na manhã seguinte, meu celular ficou em silêncio. Sem notificações, sem chamadas, sem mensagens. Era como se o mundo tivesse coletivamente prendido a respiração. Olhei minhas redes sociais e o post já tinha recebido algumas curtidas discretas de primos e amigos antigos, que provavelmente entenderam exatamente o que aquilo significava sem precisar de explicação. Ninguém comentou. Publicamente. Mas minhas demais. Essas começaram a acender perto do meio-dia. A primeira foi da minha prima Lexi. Espera, aquilo era real? Depois minha tia, que sempre disse que o Jake se apaixonava rápido demais. Eu já tinha um pressentimento sobre ela. E então uma mensagem do meu velho amigo Malik, que esteve na formatura do Jake anos atrás. Cara, isso foi pesado. Tá bem? Mas do Jake, nenhuma palavra. Olhei no WhatsApp. Ele nem sequer tinha aberto a última mensagem que enviei 3 dias antes sobre as condições da estrada. No caminho, ainda não lida, ainda cinza. Consegui imaginar a situação se desenrolando em tempo real. Courtney rolando o feed, vendo o post, percebendo o que significava, Jake atrás dela, talvez primeiro confuso, achando que era algum tipo de brincadeira, e então entendendo que o dinheiro, os 10 mil dólares de verdade, já não eram mais deles. Que não era simbólico. Era real. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada de um número que eu não conhecia. Deixei cair na caixa postal e depois ouvi. Era o Jake. A voz dele estava tensa, estressada. Aaron, escuta, eu não sei o que aconteceu ontem. Estou tentando entender por que você foi embora sem dizer nada. A Courtney disse que você foi rude. Eu não sei, cara. Ela disse que você fez uma cena. Eu mesmo não vi nada. Eu estava falando com o pai dela. Mas agora esse post. A transferência. Mano, isso realmente não foi legal. Podemos conversar? Fiquei olhando para a parede por um bom tempo antes de apagar a mensagem. Ele ainda não entendeu. Eu não fiz cena nenhuma. Não levantei a voz, nem causei qualquer agitação no espetáculo social perfeitamente ensaiado deles. Mas para Courtney, meu silêncio foi o problema. Ela queria olhar de cima e que eu permanecesse lá embaixo. Em vez disso, eu fui embora. Isso não encaixava na narrativa que ela tinha montado na cabeça, e agora ela estava correndo para reescrever tudo. E o Jake? O Jake estava preso, tentando acompanhar, ainda girando pratos para alguém que não vê pessoas, só utilidade. A próxima mensagem não veio do Jake, mas da noiva dele. E dessa vez ela não se incomodou em fingir gentileza. Aaron. Não sei qual foi o objetivo daquele post, mas foi extremamente infantil e inapropriado. Jake está arrasado. Tínhamos família vindo de avião, fornecedores, tudo. Era para ser um dia de alegria. Sua gracinha fez as pessoas começarem a fazer perguntas. Não sei o que você achou que estava provando, mas parabéns. Acho que você se envergonhou mais do que qualquer um. Espero que tenha valido a pena. Essa eu tirei print, para lembrar como as pessoas mostram quem realmente são quando acham que você deve algo a elas. Não respondi. Em vez disso, desliguei o celular pelo resto do dia e fui até um parque estadual ali perto. Caminhei por uma trilha que encontrei por acaso. Comi um sanduíche em silêncio total debaixo de uma árvore, enquanto meus pensamentos batiam como uma partida de ping-pong dentro da cabeça. Será que eu exagerei? Talvez. Mas aqui está o que ficou marcado para mim. Eu ofereci ajuda sem que me pedissem. Dirigi quase meio-dia para apoiar. Compareci, não por reconhecimento, mas porque é isso que a família faz. E no segundo em que deixei de ter uma função no roteiro dela de celebração perfeita, fui descartado como ruído de fundo. Nem com raiva. Pior, com indiferença. 2 dias depois, a situação piorou. Cheguei em casa e havia uma carta no correio. Uma carta impressa de verdade, com carimbo do endereço do Jake e da Courtney. Dentro, uma mensagem cuidadosamente redigida, mas fria, que parecia ter sido revisada por 3 advogados e um organizador de casamento. Começava com: lamentamos que as tensões tenham escalado entre nós de forma a ofuscar o que deveria ter sido uma celebração de amor e família. Depois seguia com: embora compreendamos que as emoções estavam à flor da pele, sua decisão de revogar sua generosa contribuição gerou complicações que agora precisamos resolver. E, finalmente, pedimos gentilmente que considere devolver os fundos conforme previamente acordado.
Caso contrário, talvez precisemos explorar outras alternativas para garantir que os compromissos sejam cumpridos. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque eles acharam que poderiam me fazer sentir culpa para pagar pelo privilégio de ser insultado. Aquela última frase, especialmente explorar outras alternativas, soava como uma ameaça embrulhada em renda de casamento. Então tomei uma decisão. Se tudo se tratava de aparência, então eu ia mostrar aparência. Abri o notebook, abri uma nova postagem e comecei a escrever. Sem rancor, sem raiva, só fatos. Expliquei que doei o anel, dinheiro sem condição, compareci com alegria no coração, fui ignorado na minha cara como um fantasma sem convite, e fui embora em silêncio. Que eu não queria. Drama, não citei nomes, mas eles me empurraram até o ponto em que não me sentia mais obrigado a ficar calado. Incluí até a mensagem da Courtney. Novamente, sem nomes, apenas prints com os nomes apagados. As palavras falavam por si. Publiquei. Viralizou em poucas horas. Mas foi aí que as coisas realmente começaram a desmoronar. Quando acordei na manhã seguinte, a postagem já tinha mais de 11.000 curtidas e quase 2.000 comentários. Eu não esperava por isso. Imaginei talvez alguma repercussão moderada, tipo justiça de Reddit para uma história bagunçada entre irmãos. Mas isso foi como fogo em mato seco. As pessoas analisaram cada linha, elogiaram minha saída silenciosa como elegante, trataram a mensagem da Courtney como se fosse monólogo de vilã, e, principalmente, encheram os comentários com suas próprias histórias de terem sido tratados como intrusos por pessoas que deveriam ser família. E foi aí que as mensagens diretas começaram de novo. Mas dessa vez, não eram da família. Eram de desconhecidos. Uma delas dizia: por favor me diga que você não mandou o dinheiro de novo. Você lidou com isso como um chefe. Outra, cara. Fui desconvidado do casamento da minha irmã depois de pagar o bolo. Queria ter feito o que você fez. As pessoas se conectaram, mas o que mais me tocou foram as mensagens de outros irmãos. Pessoas que sempre foram os que ajudam, os que resolvem, os que pagam o jantar e nunca recebem um agradecimento. Eu não fazia ideia de quantos Arões existiam por aí até que a internet me mostrou. Mas nem todo mundo estava do meu lado. Minha mãe ligou naquela tarde. E ignorei. Ela ligou de novo. Depois veio a mensagem de voz. Aaron, o que está acontecendo? Seu irmão acabou de me ligar chorando. Courtney está humilhada. Os pais dela viram o que quer que você tenha postado. Eu não sei o que ela te disse, mas isso já foi longe demais. Agora é público. Você precisa consertar isso. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Essa frase me atingiu mais do que eu esperava. Não porque fosse verdade, mas porque eu sempre acreditei nela, mesmo quando ninguém mais parecia viver por ela. Liguei de volta. Oi, mãe. Aaron, graças a Deus. Escuta. Não, eu interrompi. Escuta. O Jake te contou o que ela me disse quando cheguei? Ela ficou em silêncio. Eu apareci. Levei um presente. Sorri, e ela me olhou de cima a baixo e disse que já tinha nobodies demais lá. Você acha que eu inventei isso? Mais silêncio, e então a voz dela, agora mais suave. Ela pode ter mencionado algo sobre um mal-entendido. Não houve mal-entendido, mãe. Ela falou sério. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Ela pode pensar o que quiser, mas eu não vou pagar por gente que me trata como fiapo na lapela do blazer de grife. O tom dela endureceu de novo. Você não precisava envergonhá-los. Não, mãe, eles se envergonharam sozinhos. Eu só mostrei o espelho. E com isso, desliguei. Acho que nunca tinha feito isso antes. Desligar na cara da minha mãe não era algo que eu achava que seria capaz de fazer. Mas algo dentro de mim se abriu. Não de forma dramática, só uma realização lenta e firme de que passei a vida tentando conquistar migalhas de aprovação de pessoas que nem sequer guardariam um lugar para minha mesa. Literalmente. Nos dias seguintes, Jake finalmente reagiu ao incêndio virtual crescente. A primeira tentativa dele foi um story vago no Instagram com uma citação genérica sobre a família sempre encontra o caminho de volta. Isso foi massacrado nos comentários por gente que linkava meu post original. Depois, Courtney postou uma foto encenada em preto e branco dos dois de mãos dadas com a legenda em às vezes, as pessoas que você acha que estão do seu lado só estão ali para te manter no seu lugar. Essa, deu errado. Os comentários dela foram inundados. Moça, ele pagou o seu anel. Imagina insultar quem pagou e ainda achar que merece ficar com o presente. Irmã, isso não é o lacre que você pensa que é. Passou uma semana. Achei que, com o tempo, as coisas se acalmariam e eu voltaria ao trabalho, deixando o circo para trás.
Mas então recebi uma ligação de alguém com quem eu não falava havia anos. Tio Drill. Agora, o Drill é aquele parente que aparece nas festas de fim de ano com histórias tão absurdas que parecem inventadas e uma risada que soa como cascalho num liquidificador. Mas também é o cara que emprestou dinheiro ao meu pai quando o negócio dele quebrou, nunca cobrou de volta, e uma vez dirigiu por 3 estados para ajudar minha prima a sair de um relacionamento abusivo. Basicamente, se alguém na família conseguia sentir o cheiro de encrenca, era o Drill. Garoto, ele disse quando atendi, você tem estado ocupado. Dei uma risada fraca. Não era para tudo isso acontecer. Não peça desculpas, ele respondeu. Você lidou com isso melhor do que a maioria faria. Mas escuta, tem coisa vindo aí. É melhor se preparar. O que você quer dizer? Digamos apenas que os pais da Courtney não gostaram da má repercussão. O pai dela tem contatos. Ele está preocupado com a imagem deles. Estão tentando cavar algo sobre você. Endireitei na cadeira. O que isso significa? Eu não sou famoso. Não sou rico. Não sou. Eles não ligam. Estão acostumados a ver o poder funcionando a favor deles. Acham que se conseguirem te descreditar, talvez consigam reescrever a história, fazer você parecer instável, amargo, esse tipo de coisa. Achei que você devia saber. Agradeci, desliguei e fiquei em silêncio total. Me descreditar por quê? Por ter me recusado a financiar minha própria humilhação naquela noite? Comecei a reforçar tudo. Tornei meus perfis sociais privados, troquei senhas, revisei minhas contas bancárias, porque mesmo que parecesse paranoia, eu não ia ser o cara que ignora e depois é pego de surpresa. E então, justo quando achei que o pior tinha passado, recebi um envelope pelo correio. Branco, sem remetente. Dentro, uma captura de tela impressa do meu post no Instagram e uma mensagem digitada, e isso não acabou. Algumas coisas são maiores que você. Escolha com sabedoria. Fiquei olhando para aquela mensagem digitada por muito tempo. O papel era grosso, de alta qualidade, do tipo usado para currículos ou documentos jurídicos. Sem letra à mão, sem endereço de retorno. Há apenas aquela frase. Centralizada e ameaçadora. E isso não acabou. Algumas coisas são maiores que você. Escolha com sabedoria. Parecia aquele tipo de aviso vago e arrogante que alguém dá quando acha que intimidação funciona melhor que lógica. E, sendo honesto, por um momento, aquilo me abalou. O fato de alguém ter tirado tempo para imprimir uma captura de tela e enviar fisicamente. Foi tão teatral, tão específico, que percebi que aquilo não era só alguém desabafando frustração. Era um tiro de advertência. Soube na hora de onde tinha vindo. O pai da Courtney, Rick, era ex-diretor regional de uma empresa da Fortune 500. Eu só o conhecia por fotos, todas parecendo o perfil do LinkedIn, com um toque de arrogância por trás do sorriso. Jake comentou uma vez que Rick administrava a família como se fosse uma empresa, e agora eu entendia o que ele queria dizer. Controle. Imagem. Vantagem. Tudo precisava servir a uma narrativa. E quando não servia, Rick dava um jeito de manipular. Ou esmagar. Aquilo era manipulação. Não respondi. Não contei nada ao Jake. Não publiquei nada. Em vez disso, busquei um advogado. Uma amiga da faculdade chamada Serena, que virou advogada civil. Brilhante, afiada como navalha, e alguém que esteve do meu lado quando eu estava quebrado, ansioso, e tentando começar a vida adulta. Liguei para ela e contei tudo, do começo ao fim. Ela nem hesitou. Você precisa agir antes deles, ela disse. Porque se eles estão dispostos a ir tão longe por causa de um post nas redes sociais e $10.000, é porque querem fazer de você um exemplo. Você os envergonhou num espaço que eles achavam que controlavam. Eles vão querer restabelecer o domínio. No dia seguinte, Serena protocolou uma carta de cessar e desistir preventiva. Não era agressiva, apenas formal e clara. Apontava os fatos. Eu tinha todo o direito de reverter a transferência, já que era um presente e a transação ainda não tinha sido concluída. Eu não citei nomes no meu post. Não quebrei nenhuma lei nem cometi difamação. Porém, se houvesse tentativa de me assediar ou intimidar, haveria medidas legais. Enviamos uma cópia para o endereço do Jake e da Courtney, outra para a casa do Rick e uma para o endereço comercial dele. E, para reforçar, Serena publicou uma versão editada da carta na página profissional dela com a legenda em um lembrete de que ameaças nem sempre terminam em silêncio. E, como peças de dominó, tudo começou a desabar. Não ouvi diretamente do Jake, mas minha prima Alexia ouviu. Ela me mandou uma mensagem dizendo que o Jake surtou depois que a carta chegou. Aparentemente, o Rick tinha prometido resolver a situação, e agora tudo estava virando um desastre de imagem.
O pai da Courtney tinha contatos, sim, mas não o suficiente para fazer um caso legal documentado simplesmente desaparecer. Eles não podiam alegar difamação sem especificar nada. Não podiam me atingir financeiramente. E tentar me pintar como irmão problemático saiu pela culatra assim que as pessoas começaram a perguntar por que o queridinho da família precisou do meu dinheiro para pedir alguém em casamento. 2 semanas depois, chegou outro envelope. Dessa vez com letra à mão. Era do Jake. Dentro, um cartão daqueles que se compra de última hora em posto de gasolina. Na capa, escrito desculpa em letras douradas e nada mais. Mas por dentro, o Jake escreveu e eu estraguei tudo. Eu sei que deveria ter dito algo quando ela falou com você daquele jeito. Eu estava com medo. Ainda estou. Mas isso saiu do controle. E acho que você foi o único com coragem para sair de cena. Me desculpa. Você não merecia nada disso. Não espero que me perdoe. Só não queria continuar em silêncio. Não era muito, mas era alguma coisa. Fiquei com o cartão no colo, pensando se devia responder. Pensando se eu queria responder. Pensei em todas as vezes que encobri o Jake, apoiei ele, inventei desculpas quando nossos pais elogiavam as conquistas dele e ignoravam as minhas. Pensei na longa viagem que fiz de carro, na garrafa de vinho que nunca entreguei. Na expressão da Courtney, como se eu fosse um bicho de rua que entrou por engano na festa arrumada dela. E então pensei naquele sorriso que dei para ela. O que dei antes de reverter a transferência, antes de bloquear os dois, antes de ir embora. Nunca me senti tão calmo na vida. Então não respondi. Em vez disso, guardei o cartão com a carta e o envelope em uma pasta. Não por rancor, mas como prova. Prova de que às vezes as pessoas mais próximas não vão te defender. Às vezes elas vão ficar quietas enquanto outros te humilham só para manter a paz. E quando você finalmente se defende, vira o vilão na história delas. Que escrevam a história deles. Eu estava escrevendo a minha também. Doei os 10.000 para um fundo de bolsas de estudo para estudantes universitários de primeira geração e baixa renda. Fiz a doação em nome do Jake, discretamente. Sem anúncio, sem recibo. Só um bilhete que dizia, para alguém que merece um futuro cheio de sim. Use bem. Uma semana depois, o vídeo da festa de noivado foi colocado como privado. As redes sociais da Courtney desapareceram. A conta do Jake virou uma foto de perfil em branco. Amigos em comum pararam de fazer perguntas. O mundo seguiu em frente. E eu também. Voltei a viajar. Viagens pequenas no começo, para lugares que eu sempre quis conhecer, mas vivia adiando. Parei de tentar provar meu valor para pessoas que só me viam como plano B. Voltei a escrever mais, a me reconectar com quem me fazia sentir que eu importava, e não como um gasto extra. A última mensagem que recebi do Jake veio meses depois, só um texto. Eles cancelaram o casamento. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, tentando imaginar qual reação ele queria de mim. Compaixão? Alívio? Bem feito? Talvez nada disso. Talvez só um reconhecimento. Mas eu não respondi. Não por raiva. Só porque não precisava. Porque, pela primeira vez, o silêncio não era meu para explicar. O silêncio era dele. E já estava mais do que na hora. Quanto a mim, estou bem. Não perdi um irmão. Só parei de fingir que ainda tinha um. E sinceramente, esse é o final mais pacífico que eu poderia querer.